Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje de uma obra de N.T. Wright, que é lançamento da Thomas Nelson Brasil, No Coração de Romanos. Fique conosco, porque depois da vinheta entenderemos a visão de Paulo para o futuro da humanidade, de acordo com Nicholas Thomas Wright. O Coração de Romanos fará com que nos familiarizemos com a mais importante carta de Paulo de maneira mais enraizada, aprofundando nossa compreensão e apreciação do próprio Evangelho. E para aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, faço aqui o convite, não custa nada para você. Todo o conteúdo aqui no canal é disponibilizado gratuitamente. Fortalece este canal que tem o objetivo de glorificar a Deus por meio de sua vida, lhe disponibilizando conteúdo que venha a edificá-la. Papai vai ver se você sair daqui sem se inscrever, hein? Hoje em dia, N.T. Wright, ele é amplamente considerado o intérprete de Paulo mais importante e influente. Nesse novo olhar que lança sobre Romanos, ele faz um mergulho profundo na mais importante carta do apóstolo, convidando o leitor a explorar os tesouros inestimáveis que estão debaixo da superfície, debruçando-se de modo especial no capítulo 8 de Romanos. O autor ele nos leva a uma jornada reveladora e explica com clareza as muitas maneiras em que Deus lança a luz sobre tantos outros assuntos que Deus revela nas Escrituras, a saber, as temáticas de Deus Pai, da Cristologia e do Espírito, do Messianato, de Jesus, de sua cruz, ressurreição e ascensão, da salvação, redenção e adoção, do sofrimento e glória, da santidade e esperança. O presente livro oferece um estudo aprofundado do que seguramente é o maior capítulo da carta de Paulo. O capítulo 8 da Epístola aos Romanos é empolgante e dramático, mas também é denso e às vezes, pelo menos para nós, inatingível. Algumas coisas que eram óbvias aos primeiros ouvintes de Paulo podem ter se tornado obscuras para nós. O autor ele entende que isso se deve em parte ao fato que vivemos muito tempo depois da escrita da carta, em uma cultura diferente, mas também porque nossas várias tradições cristãs nos condicionaram a esperar que Paulo dissesse algumas coisas vitais para ele, mas que não desempenharam papel relevante no pensamento cristão moderno. N.T. Wright ele defende que a única solução é mergulhar nos detalhes do capítulo, destrinchar o texto em seus mínimos pedaços, estudar cada um dos elementos e, em seguida, juntar tudo de novo para finalmente chegarmos mais perto de ouvir o que Paulo estava realmente dizendo. Foi isso que N.T. Wright tentou fazer aqui. O livro é capa brochura, possui um verniz bonito nas letras da capa. As páginas elas são amarelas, com um tom bem agradável para a nossa leitura, e o papel ele é com miolo, dito na descrição como miolo Avena, 70 gramas, e a fonte do miolo é Chaparral Pro, e possui cerca de 250 páginas. O seu autor, N.T. Wright, é considerado por muitos o estudioso do Novo Testamento mais importante da atualidade. Tem posições que levantam discussões no que se refere a NPP, mas devemos extrair o que Tom Wright pode nos oferecer de melhor. No mais,
são vários produtores de conteúdos aqui na internet que gostam de ganhar visualizações com títulos de vídeos falando mal da vida alheia. Aqui não vale tudo para ganhar visualizações, não. As indicações são feitas sob uma ótica conservadora cristã, sem passar pano e sendo coerente com as escrituras. Continuando, N.T. Wright, ele fez seu mestrado e doutorado na Universidade de Oxford e lecionou o Novo Testamento nas universidades de Cambridge, McGill e Oxford. E foi bispo de Durham e atualmente ele ocupa a cátedra de Novo Testamento e Cristianismo Primitivo na Universidade de St. Andrews, na Escócia. E já publicou mais de 75 livros e escreveu centenas de artigos. Já em relação ao sumário, nós podemos verificar aqui, eu vou colocar as imagens, uma fotografia dessa página, para se você desejar dar um pause aí, olhar com mais calma, mas ele vem dizendo, no capítulo 1, Romanos 8, em seu contexto. 2, Romanos 8, de 1 a 4, nenhuma condenação. Capítulo 3, Romanos 8, de 5 a 11, o Espírito da vida. Capítulo 4, Romanos 8, de 12 a 17, guiados pelo Espírito. Capítulo 5, Romanos 8, de 17 a 21, a libertação da criação. Capítulo 6, Romanos 8, de 22 a 27, o gemido do Espírito. Capítulo 7, Romanos 8, de 28 a 30, justificados e glorificados. Capítulo 8, Romanos 8, de 31 a 34, se Deus é por nós. No capítulo 9, Romanos 8, de 34 a 39, nada pode nos separar do amor de Deus. Depois temos apêndice 1, escatologia romana inaugurado, o regresso da Era de Ouro. E no apêndice 2, escatologia hebraica, a Era messiânica e ou a vinda da glória de Deus. Depois temos a bibliografia sobre o autor e índice de referências bíblicas e de fontes antigas. É interessante observar que Tom White defende que a única maneira de se envolver plenamente com Paulo é lendo seu grego original. Porém, uma vez que isso estará fora do alcance de muitos leitores, ele forneceu o texto grego transliterado em paralelo com sua própria tradução, o Novo Testamento para Todos, edição em português de 2024. White ele afirma que aqueles que não têm conhecimento algum de grego deveriam, na medida do possível, ter pelo menos 2 ou 3 traduções à mão para que possam sentir quão complicado costuma ser a tarefa de compreender as nuances de Paulo. Nenhuma tradução, certamente não a dele, ele afirma, é capaz de fazer jus a todas as suas sugestões e alusões. O autor ele afirma que uma característica deste livro pode torná-lo um manual útil para um estudo mais aprofundado de outras passagens, tanto de Paulo como de outros. Em cada um dos capítulos expositivos, N.T. Wright trabalhou com 3 questões. Em primeiro lugar, o que a abertura e o encadeamento de cada parágrafo apontam como tema principal. Em segundo lugar, o que os pequenos conectivos de Paulo, para, porque, mas e assim por diante, revelam a respeito de sua linha de pensamento subjacente. As expressões de Paulo raramente são apenas ideias aleatórias. Umas após as outras, elas formam argumentos lógicos, sugerindo a estrutura mais profunda do seu pensamento e do próprio Evangelho. Em terceiro lugar, quais contextos no mundo mais amplo de Paulo, tanto seu mundo judaico como o mundo greco-romano mais vasto, no qual trabalhou, proporcionaram as ressonâncias naturais para o que ele diz. Essa questão vai muito além do que seremos capazes de explorar em detalhes, mas é crucial ter alguns pontos de partida, afirma White. Tom, ele informa que, como em algumas outras obras, ele segue a prática de usar letra maiúscula E para Espírito, incluindo o Espírito Santo. A tradição de usar maiúsculas para sinalizar divindade, o que, em qualquer caso, só funciona em nossa língua, não era uma opção para Paulo. É bom lembrar que aquilo que ele disse sobre o pneuma teve de abrir caminho em um mundo no qual muitos filósofos usavam essa palavra com sentidos diversos.
Por razões semelhantes, White adota a mesma prática com a palavra Pai quando se refere a Deus. Por fim, podemos esclarecer a motivação que White informou ter sido aquela que levou à criação desta obra. Diz Tom que este livro começou como uma série de palestras no outono de 2021 em Wycliffe Hall, Oxford, que se tornou a sua casa acadêmica mais uma vez, após um intervalo de 50 anos. Em seguida, ele ampliou e desenvolveu um pouco mais o material para as palestras proferidas em junho de 2022 no seminário Truth, no Texas. Se você ficou conosco até aqui, é porque gostou do que o Espírito Santo preparou para vocês aqui em nosso canal. Então, faça um nobre convite para quem ainda não é inscrito em nosso canal ir neste momento fazer sua inscrição. Eu espero, não leva 2 segundos. Papai vai ver se sair sem se inscrever, hein? Não custa nada, porque todo o conteúdo aqui no canal ele é disponibilizado gratuitamente. Conto contigo para fortalecer este canal, que é um pouquinho de todos os inscritos, que tem o objetivo, acima de tudo, de glorificar a Deus, por meio de sua vida, ao lhe disponibilizar conteúdo que venha edificá-la. Nós estamos pertinho de atingir os 1000 inscritos. Curta o vídeo, comente sobre o que achou do review, para nós melhorarmos com a sua crítica, sugestão e até nos alegrar com as suas palavras de incentivo. Seu comentário é muito importante para que este vídeo chegue a mais pessoas e assim se juntem a nós no ID de Deus. Compartilhe também com seus irmãos no WhatsApp, redes sociais, com seus pastores. Ajude o avanço da obra de Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.